Salve galera, bom dia. Vamos lá. A gente vai entrar então nos últimos assuntos que a gente vai ver nesse bimestre, que é o início da sociedade da Idade Média na Europa e o início do sistema feudal, beleza? Então a gente vai começar falando desses assuntos, passando pela galera que deu origem à maior parte dos países da Europa que nós conhecemos hoje, que foram os povos germânicos. Show? Então vamos lá. Os germânicos, galera, era um povo antigo, que se a gente fosse fazer uma comparação, a gente poderia olhar para eles de forma semelhante aos nórdicos, aos famosos vikings, beleza? Eram dois povos que viviam em regiões diferentes, mas que tinham costumes muito parecidos. Era um povo guerreiro, eles eram chamados de bárbaros pelos antigos romanos, lá na época do auge do Império Romano. Aí eu tô falando mais ou menos de século I, século II, beleza? Depois de Cristo. Essa sociedade dos germânicos, ela era formada principalmente por duas classes sociais, militares e camponeses. E eles tinham uma cultura totalmente rural. A economia, entre aspas, deles era baseada no trabalho no campo. Ou seja, a prática do comércio era uma coisa que eles não conheciam. A agricultura que eles praticavam era para a própria sobrevivência, beleza? Era para sustento deles próprios. E uma coisa interessante é que eles tinham uma língua diferente, eles tinham uma língua própria, só que eles não ficavam muito tempo na mesma região. Como eles tinham uma cultura militar, uma cultura guerreira, eles tinham o costume de tentar conquistar territórios, tentar expandir os seus territórios. Só que eles não ficavam muito tempo no mesmo lugar. Beleza? Eles não eram uma sociedade baseada em legislações, em constituições, em leis, em nada do tipo. Eles tinham um código de conduta, vamos dizer assim, que eles chamavam de direito consuetudiano. O que seria isso? Era baseado nos costumes, beleza? Por exemplo, vamos trazer para a realidade de vocês. Vocês estão em casa, né, galera que está assistindo o vídeo. Mas se vocês estivessem na escola, estivessem aqui no colégio, existe uma regra, por exemplo, algum lugar escrito uma regra em que vocês precisam, sei lá, pedir permissão para sair da sala e beber água? Existe uma regra escrita isso em algum lugar? Eu acredito que não. Mas por que a gente age dessa forma? É por costume, beleza? Vocês entendem a figura da autoridade do professor dentro da sala de aula e vocês entendem que vocês precisam da permissão do professor para sair de sala. Isso é um costume desde sempre, beleza? Isso é aquilo que a gente chama de direito consuetudiano. São regras baseadas em costumes. E era assim que os germânicos viviam. Eu fiz uma lista aí para vocês dos principais reinos germânicos, mas a gente não vai abordar todos eles. Nós vamos falar principalmente dos Érulos, né? A gente na verdade vai citá-los porque os Érulos foram a galera que derrubou o Império Romano em 476, mas a gente vai dar maior destaque a esse pessoalzinho que está em vermelho, os francos. Porque os francos eles foram o reino mais importante formado pelos germânicos, beleza? Aqui eu trouxe esse mapa para vocês, mostrando as invasões dos germânicos durante esse período aí de século IV e século V, quando eles começam a se expandir pelo território europeu, beleza? A gente tem uma divisão aí do que era o Império Romano do Ocidente, em amarelo, e o Império Romano do Oriente. Todas essas linhas doidas que a gente está vendo aí, cortando o mapa, são os caminhos que os germânicos fizeram conquistando territórios pela Europa. Então dá pra gente perceber que eles andaram um bocado e conquistaram muitos territórios por toda a Europa. Quando os germânicos eles conquistam Roma, eles começam a incorporar alguns costumes dos romanos. Por exemplo, a produção econômica romana, quando Roma foi conquistada pelos germânicos, ela foi mantida. O sistema de produção econômica, aquele pequeno modelo comercial, ele foi mantido pelos germânicos. Eles começaram a adotar alguns costumes dos povos que eles conquistaram. Só que os germânicos eles tinham uma cultura agrária, sempre lembrem disso, eles eram um povo rural, um povo de vida rural. Então, quando eles conquistam Roma, e consequentemente os territórios do antigo Império Romano, eles vão levando essa cultura rural para o restante da Europa, beleza? Só que esse contato que eles fazem com os romanos
fazem com que eles comecem a incorporar alguns elementos da cultura romana também. E o principal deles foi o cristianismo, no caso o catolicismo. Então os germânicos, a partir do momento que eles conquistam Roma, eles passam a adotar o cristianismo como religião. Beleza? Outra coisa que eles herdaram também foi a língua, o latim. Só que, lembra que eu falei para vocês que eles falavam uma língua diferente? Essa língua deles era apenas oral, eles não tinham uma língua escrita. Safo? Quando eles adotam o latim, eles continuam falando a língua deles, porém, eles adotam o latim como língua escrita. E a mistura da língua original deles, da língua matriz, materna deles, com o latim começou a dar origem a novas línguas. O inglês, o alemão, o francês, o nosso português, o português de Portugal, no caso, o espanhol, o italiano, todos esses idiomas eles surgiram a partir disso. Beleza? A partir dessa fusão entre a língua tribal dos germânicos e o latim dos romanos. Tranquilo? No próximo vídeo, então, a gente vai falar de mais detalhes sobre esse Império Franco, que foi o principal reino dos germânicos.